Primo Dev na área, e a ideia desse vídeo aqui é ser um vídeo bem mão na massa, onde a gente vai falar um pouco sobre laços de repetição dentro do JavaScript, tá? Então se você não conhece laços de repetição, essa aqui é uma excelente oportunidade de você entender como que funciona e ver exemplos práticos. E se você já conhece, esse aqui é o momento da gente poder revisar juntos aqui sobre essa questão, beleza? Vamos lá então, eu vou criar uma situação hipotética aqui que é o seguinte, olha. Imagina que eu tenho aqui um let contador que recebe o valor 0. Beleza. E imagina que eu tenho o seguinte bloco de código, ó. Se contador for menor que 5, eu quero dar um console.log nesse meu contador e eu quero fazer um contador mais. Lembrando aí, né, para quem esqueceu o que é contador mais, é como se eu estivesse fazendo contador é igual a o valor de contador mais 1. E se fosse menos, seria valor de contador menos 1. E o que eu queria, né, inicialmente? Eu queria que ele me mostrasse o 0, fizesse a soma, me mostrasse o valor, que agora vai ser 1, fizesse a soma e ficasse fazendo isso até ele ser menor que 5 e parar de fazer sozinho, né? Mas eu só queria, porque isso claramente não vai acontecer, porque a gente só tem um if aqui que é se for menor, incrementa e mostra. No if aqui, se eu quisesse fazer o que eu estou falando, o que eu teria que fazer? Olha só. Vou copiar esse bloco e eu teria que colocar aqui, ó. Dentro do if, do if, do if, do if. Vou colocar 1, 2, 3, coloquei 6, que vocês vão ver ele parando o código. Vou só executar. E 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, né? Eu viajei. Mas enfim, esse código aqui tá horroroso, eu nem preciso falar que isso aqui é inviável, tá? Por quê? Aqui a gente tem 5, e talvez você vai falar, mas é só 5, beleza, dá pra fazer. Mas e se esse contador aqui fosse igual a 1 milhão? Você vai fazer 1 milhão de if? Impossível, né? Bom, a gente tem um jeito melhor de fazer isso aqui, a gente vai ver na prática, que é usando os laços de repetição. Então a gente vai descobrir que os laços de repetição, eles são usados quando a gente precisa repetir determinado trecho de código. Falando do laço for, o seu funcionamento é bem simples, tá? Basicamente eu escrevo for, que quer dizer para, e eu coloco aqui uma variável, então let contador b recebe 0. Eu coloco uma condição, ou seja, enquanto o contador b for menor que 5, e eu coloco o que eu quero que ele faça se isso aqui retornar verdadeiro, ou retornar true. Eu quero que ele faça contador b mais. E se a gente analisar, é quase o mesmo código que a gente tem aqui em cima, né? Com exceção que a gente tem aqui um console.log, que eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar rodou, vou colocar assim, ó, b rodou contador b vezes, tá bom? Só para gente saber o que é o que aqui. Então eu vou selecionar, vou dar o play e vamos ver o que acontece. Ó, b rodou 0, 1, 2, 3, 4 vezes. Perfeito, né? Se a gente comparar esse código aqui com esse código aqui, a diferença é absurda, né? Vamos lá, vamos voltar isso aqui para o normal. Beleza, voltando aqui o código para o normal, né? Então se eu der um play aqui, a gente vai ter os dois executando perfeitamente. Beleza. Então eu tenho aqui o while, tá? E aí eu tenho aqui a minha condição, ou seja, contador C menor que 5. Só que esse contador C tem que ficar aqui fora. Então, ó, let contador C igual a 0, tá? E aí eu vou ter o meu bloco, ó, um pouquinho diferente do for, né? Eu faço primeiro lá o meu console.log e vou copiar isso aqui. Contador C. E aí eu vou fazer o contador C mais, tá bom? Bom, então eu vou executar aqui, né? Selecionar. Vou até rodar tudo. Beleza, a gente vai ter primeiro aqui o B, né? Então o B 0 a 4 e o C também 0 a 4. O resultado foi literalmente o mesmo, né? Mas vamos lá. Talvez, se a gente analisar bem, o for, o while não está na ordem certa que a gente usou o for, né? Porque olha só, a gente tem primeiro uma variável e a gente verifica se essa variável aqui ela é verdadeira ou falsa, né? Então isso aqui, ó, enquanto isso aqui retornar true, isso aqui vai ser executado. A partir do momento que isso aqui for false, isso aqui já nem roda e isso aqui também não vai rodar, porque ele parou aqui, tá?
E é interessante anotar que o while não funciona exatamente dessa forma, pelo menos do jeito que a gente escreveu aqui. Se eu quisesse a mesma coisa aqui, eu teria que subir esse contador aqui para cima. Só que olha o que acontece, olha. Vou dar um play e ele começou no 1, porque ele já fez a incrementação e aí ele foi e deu o console e ele para no 5. Olha que interessante. Aqui a condição é enquanto for menor que 5, mas ele está parando no 5 aqui. E o 5 é que está retornando false para ele, tá? Então o while ele tem as suas particularidades. Falando agora do do while, ele tem uma forma de utilização bem similar aí à forma do while, né? Na forma do while, mas a gente vai ver que ele tem uma sintaxe um pouco diferente. Então eu vou criar também aqui uma let contador d, que vai ser b0. Eu vou fazer um do, que é um bloco, e o while, que é a condição. É um pouco esquisito até, né? E aí contador d menor que 5, é aquela condição que a gente estava usando antes, e aí ele vai fazer aqui o nosso código. Primeiro vou dar aquele console.log maroto, né? E eu vou até copiar isso aqui. E aí aqui é D. Legal? Então vamos dar o play, né? E aqui vai acontecer um problema. Vamos dar um play aqui pra vocês verem. Ele tá rodando infinitamente. Por quê? Ele deu loop. Porque eu esqueci de colocar aqui, ó, contador de mais. Fica muito atento com isso, tá? Por quê? Porque enquanto isso aqui for true, né? While quer dizer enquanto, né? Isso aqui for true, ele faz isso aqui, ó. Tá? Inclusive, pra gente poder testar melhor, vou criar aqui uma variável i, que recebe 0. Vou mostrar o i aqui e fazer i mais aqui. Olha só. Enquanto true, 0. Se eu fizer isso aqui, olha quantas vezes isso aqui vai rodar. Cara, isso roda muitas vezes por segundo, tá? O bagulho é sinistro. Então fica de olho para não executar isso aqui, tá? Para não esquecer de colocar a condição. Mas vamos lá. Executando aqui então meu do while, a gente vai ter literalmente o mesmo resultado que a gente tem aqui, tá? Então o for, o while e o do while são três formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá? E aí, claro, aqui deu diferente porque eu coloquei o console.log abaixo. Se você colocasse aqui, eu teria o mesmo resultado, tá bom? Bom, a gente já viu aí os principais laços de repetição que o JavaScript tem. E a gente tem duas formas especiais aqui de iterar sobre coleções de dados especificamente, tá? Então, ó, primeiro a gente tem aqui o for in, que é bem simples, ó. Vou criar aqui uma constante, um array, chamado de numbers. E esse array vai receber os valores 2, 4 e 6, tá? E eu vou receber meu for, ó. For, ou seja, para cada número dentro de numbers, eu executo o bloco abaixo e vou dar um console.log no number, tá? E aí você vai pensar assim, poxa, então o console.log vai mostrar 2, 4 e 6. Será? Vamos executar isso aqui. E ele retorna 0, 1 e 2. Por que 0, 1 e 2? Porque de forma implícita a gente sabe que todo array ele tem índice, né? Então esse aqui é o índice 0, esse é o índice 1 e esse é o índice 2. E aí no for in, se eu quiser acessar o valor que está contido aqui, eu precisaria fazer console.log numbers, e ele é um array, eu coloco aqui number como key, né? Como índice. Eu vou colocar aqui assim, ó, índice, index, ou índice, né? E aqui eu vou colocar value, tá? Então isso aqui é o índice, isso aqui é o valor. Vamos rodar isso aqui agora. E a gente tem o índice 0, valor 2, índice 1, valor 4, índice 2, valor 6. Muito interessante, né? E aí você me pergunta, né? Como é que eu faria para acessar, então, esse valor de cada um dos meus itens sem necessariamente ter que fazer esse formato aqui? Eu poderia usar o for of, ó. For number of numbers. E aí o meu bloco eu faço console.log number. E é claro, né? Se eu rodar isso aqui, ele vai dar pau. Por quê? Por que ele deu pau? Vamos ver. Number is not defined. Ou seja, essa variável aqui tem que descer, né? Vamos selecionar aqui, vamos dar um play. E agora nós temos o valor 2, 4 e 6, tá? E é interessante falar que isso aqui vai acontecer para qualquer formato de informação que possa ser iterável. Então, vou criar aqui um outro exemplo, ó.
Deixa eu colocar aqui embaixo. Let name, não precisa com let, né? Vou fazer uma const. Nome igual a o primo dev. E aí se eu fizer aqui um for letras em nome, console.log, letras. E aí se eu fizer aqui for letras of nome, eu vou ter um console.log letras, tá? Eu vou só colocar aqui assim, ó, que isso aqui é o for in e que isso aqui é o nosso for off, tá bom? Então executando, né, o primo dev, primeiro eu vou ter aqui todos os índices no for in e teria todos os valores no nosso for off. Muito fácil e muito simples, né? Bom, agora que a gente já cumpriu o objetivo desse vídeo, que era trazer um pouco aí sobre os laços de repetição do JavaScript, é importante falar que eu não trouxe aqui grandes exemplos de aplicação ou de utilização, mas trouxe exemplos didáticos, tá? Então, se é do seu interesse ter outros exemplos de aplicação, ou até mesmo como é que a gente pode, por exemplo, medir a performance de cada um e escolher ou optar pelo melhor laço para cada situação, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em gravar esse vídeo para vocês. E lembrando, né, o meu nome é Luciano de Souza, mas você já sabe, né? Pode me chamar de Primo Dev. Tamo junto.